Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, Black Yellow de episódio 47, seu podcast falando do Pittsburgh Steelers no fambonanet.com.br. Eu sou o Danilo, seu host de hoje, e para fazer o programa comigo tá Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. Fala, pessoal, fala, Danilo. Hoje aqui em dupla para começar a engrenar o ritmo de volta aos programas semanais e junto com a pré-temporada. Tem muito assunto interessante para a gente debater hoje. Muito bem, o primeiro assunto que vem à mente do amigo fã do esporte quando ele pensa em pré-temporada, antes até dos jogos, são as lesões, o que é que pode já afetar o time antes mesmo de entrar em campo valendo. Tem atualização de alguma lesão relevante no time para essa semana, Ricardo? Antes de falar propriamente sobre nomes individuais em termos de lesão, queria destacar uma mudança, pelo que parece, no comportamento do Mike Tomlin. O Tomlin, em temporadas passadas, eu não sei se só eu tinha essa sensação, não sei se vocês, ouvintes, também compartilhavam disso, mas parecia que se o cara tivesse machucado, se o cara tivesse 60%, o Tomlin já disse, tá bem, pode voltar a treinar. E esse ano ele só, de fato, parece estar liberando a pessoa voltar a treinar quando o cara tá próximo do 100%. O cara tem que estar inteiro para estar participando de um treino. Então, ao contrário dos anteriores, a gente não tá ouvindo tanta intensidade nos treinamentos. Obviamente, continua, como sempre, com a cara de Pittsburgh Steelers. Tá no DNA da equipe, mas estou vendo o Tony muito mais conservador. Nessa semana em específico, teve algum jogador que ele manifestou esse comportamento, Ricardo? Ele barrou o cara do treino só porque o cara não estava 100% ainda? Em termos de barrar algum jogador, não. Mas a gente também sabe que o Steelers geralmente isso aí dificilmente vaza quando se trata de Pittsburgh Steelers. Mas pela lista longa de jogadores afastados, já dá para citar isso, e toda a calma que o Mike Tomlin mantém, todas as entrevistas, toda a comissão técnica também mantém toda a frieza e confiança de que no jogo contra o Browns, na semana 1 da temporada regular, o time vai estar totalmente à disposição. Não tem nada entre os titulares, principalmente hoje, que vá preocupar a equipe. Muito bem, então passado esse problema, vamos pro item 2 na cabeça do torcedor, aí sim, as partidas. Na última sexta-feira a gente teve Steelers e Giants, e o Steelers venceu a partida, tá? Quem é que... Eu vou começar contigo, depois a gente pode voltar pra mim. Quem é que você viu que teve grande destaque pra essa partida? Eu gostei do Danilo falar que o Steelers venceu, tá? Porque de fato é um marco, como em muitos anos a gente não via. O Steelers vencendo na estreia da pré-temporada. Isso é incrível. Não tem sobre o resultado em si, a vitória. A gente tá acostumado com o Steelers ser saco de pancada em pré-temporada ano após ano. E o time se comportou muito bem dentro de campo contra o Giants. Então, era TJ Watt no início da partida, com os 2 sacks. Foi o Moats, teve 3 sacks e 1 interceptação. Teve um menino, a grande sensação, talvez até agora, do Steelers, no training camp e nesse primeiro jogo de pré-temporada, que é o cornerback Mike Hilton. Tackles no special team, recuperou um fumble no kickoff, fez sack, e era o que ele já estava reproduzindo dentro do treino. O Tomlin já havia elogiado ele, o Lake já havia conversado sobre ele. Inclusive, sempre vale a comparação hoje dele com seu ex-companheiro de equipe, o Golson. Hilton e Golson foram companheiros de equipe, foram cornerbacks em Ole Miss,
E quanto o Hilton é um jogador undrafted, o Golson é um jogador de escolha de segunda rodada que até hoje não participou de um coletivo inteiro do Pittsburgh, com um time. Então, esses três foram os principais nomes. Eu não sei se você tem mais alguém para adicionar, Danilo. Tá, eu tenho um destaque negativo, na verdade, pra fazer. Eu não gostei de jeito nenhum de Knile Davis jogando como running back. A gente sabe que com a lista completa, com o depth chart completo de running back, ele é o número 4. Ele tá atrás do, óbvio, do Le'Veon Bell, ele tá atrás do James Conner, e o número 3 tá o Toussaint. Não à toa, ele foi o segundo running back a entrar nessa partida. Mas eu não consegui ver desenvolvimento nenhum de jogada vindo de Knile Davis. Ele teve 8 carregadas para 34 jardas, a mais longa de 11. Mas mesmo sendo um OL um pouco abaixo da nossa oficial, nossa titular, não me demonstrou nenhum... Não me chamou a atenção de forma alguma. Por outro lado, quem teve o desempenho bacana foi Kobe Hamilton. Com 2 recepções para 72 jardas e um touchdown, meu amigo. Você bota o olho do time em você, basicamente pedindo uma vaga para a equipe. Mas esses três que você mencionou, inclusive Mike Hilton é o maior destaque, foram absurdos, assim, completamente absurdos. Eu discordo um pouquinho sobre o Knile Davis. Eu gostei da partida do Knile Davis. Vi que ele tinha a capacidade de improvisar e de criar jogadas. Então deu para ver ele transformando jogadas que não teriam ganho em algumas jardas atrás da basicamente terceira OL do Steelers. Pré-temporada eu gosto de mencionar isso. Quanto o cara individualmente ele pode, independente do coletivo no momento, improvisar. Eu particularmente achei que o Knile Davis saiu bem. Mas a gente sabe que o Knile Davis só vai ficar no roster final se ele também for basicamente destaque no Special Team. Então, o Steelers está com depth de running back solidificado já com Bell, Conner e Toussaint. Toussaint é o queridinho do Mike Tony. O Knile Davis vai ter que correr um pouco para fazer de fato um pouco mais, principalmente Special Team, para garantir a vaga dele. Mas a primeira impressão que eu tive com ele para a temporada eu particularmente gostei. Outro ponto também que eu queria destacar positivamente, depois eu falar outro ponto negativo nessa partida. Eu achei a performance da DL titular nesse jogo absurdamente mágica. Foram fenomenais. É o setor. Posso falar que tem o Dupree, o TJ Watt ali, o Chazier e o Vince Williams de side linebacker. Mas essa DL com o Hayward, com o Hargrave e com o Tweet tá me deixando extremamente animado. A gente sabe como a DL é o principal ponto no esquema tático na defesa do Pittsburgh Steelers. Então, desde do lendário trio Aaron Smith, Brett Keeser e Casey Hampton, que a gente não tem algo tão bom quanto com Hayward, Tweet e Hargrave. Foram mágicos nessa primeira partida quando tiveram em campo. Tô num hype gigantesco com esses três jogadores. E o depth também, parece que essa temporada com o Alto e com o Tyson Alualo tá cheirando bem. Não vai cansar tanto o Hayward e o Tweet, que jogaram mais de 90% dos snaps. Temporada jogaram mais de 90% dos snaps. E obviamente eles não conseguem se manter tanto tempo em campo. O Tom Hayward, temporada passada, se machucou gravemente, ficou fora do resto da temporada depois daquela partida contra o Dallas Cowboys. E também ver o Hayward de volta ao campo e ver ele melhor do que nunca. Sei que foi a primeira partida, mas já ver ele com a intensidade do Cameron Hayward foi muito bom mesmo. Pois é, o Alualo inclusive conseguiu 6 tackles, foi o empatado como o segundo mais. Mike Hilton 7, LJ Fort 7, o Moult 6 e o Alualo 6. Então ficou muito legal. Tem um jogador que eu preciso te perguntar, porque todos os ouvintes, torcedores estão de olho. O que você achou do Joshua Dobbs no primeiro jogo na NFL? Se você for parar para analisar
número Joshua Dobbs, focar nos erros do Dobbs. Obviamente vai ter pano para manga para poder criticar ele. Eu queria focar e destacar como ele em nenhum momento baixou a cabeça depois de ter 2 interceptações, uma em um passe ridículo, naquela foi coincidentemente interceptada pelo Blake, e a outra que era pura falta de experiência, lançou um passe curto muito afobado, DL caiu para cobertura, fez interceptação muito fácil também. Mas isso foi um erro que a gente viu no segundo tempo do Geno Smith, que é o quarterback, querendo ou não, experiente já na NFL, que o Motos foi lá e interceptou ele. E o Dobbs, depois da interceptação das duas, virou a esquina muito bem. Então, teve o touchdown, passe lindo touchdown pro Colby Hamilton. Os 2 passes, na verdade, pro Colby Hamilton foi muito bom. Teve aquela jogada no terceiro quarto que o Dobbs escapou muito bem da pressão da defesa do Giants. Achou o Greenbow na endzone, mas o touchdown foi anulado por uma falta, um holding da OL. Mas ali a gente já viu, o passe do Dobbs foi muito bom, em movimento preciso, no meio de 2 jogadores pro Greenbow. Então, eu gostei. 75% da torcida não gostou porque vai querer focar só nas interceptações. O que a gente sabe que na pré-temporada não é algo que é para levar em consideração. Se o cara tiver que errar, que erre agora mesmo. Que faça merda, que cometa esses erros nesse momento. Então, nada a me queixar sobre o Dobbs e já animado para ver ele nas próximas partidas da pré-temporada. Inclusive, eu sou de opinião que quanto mais tempo ele puder jogar na pré-temporada, melhor. Não tem por que tá colocando Big Ben em campo, a não ser o clássico 2 drives num terceiro jogo, mas não precisa estar em campo em pré-temporada. E Landry Jones só se ele estiver realmente disponível, senão pode deixar o Dobbs ganhar o máximo de experiência possível. Concordo, não tem que ficar botando Bart Houston, que, pelo amor de Deus, o Houston não tá lá fazendo figuração hoje. Nos treinos ele não se destaca. É aquele negócio, tem a chance para aparecer na pré-temporada, tirar uma foto para a família com o uniforme do Steelers e pronto. Eu me surpreendi até de terem botado o Houston para jogar. Eu acho que se tivesse Landry Jones, seria Landry Jones no primeiro tempo e Josh Dobbs no segundo. O Houston não veria o campo. A gente tem experiência com quarterbacks anteriores como Tajay Boyd, Kate Winning, não lembro bem se o nome dele, o rapaz, era esse, que nem o snap chegaram a jogar direito na pré-temporada, no máximo uma drive. Então, deixa o Dobbs mesmo, o Houston não vai ficar nem no practice squad, já não tem quarterback em practice squad, então deixa o Dobbs jogar a partida toda, se o Landry Jones não tiver condição, deixa o menino ganhar ritmo de jogo, não adianta querer criar uma competição entre Dobbs e Houston, que os jogos não se equivalem nem um pouco. Pois é, como a gente não tem disputa basicamente não tem disputa pela vaga de quarterback 2, nem pela vaga de quarterback 3, porque a gente acabou de draftar um, então não vejo muito sentido em estar colocando muito tempo outro quarterback, não. Mas você disse que tinha um último destaque da partida? Sim, destaque péssimo, extremamente decepcionante, que foi o Gerald Hawkins, nossa escolha de 4ª rodada na temporada passada. É um OL muito promissor, saiu de LSU, perdeu a temporada todinha passada por conta de uma lesão. Essa temporada está saudável, fez a estreia dele com a camisa dos Steelers na sexta contra o Giants, mas foi muito mal, muito aquém das expectativas criadas por ele. Então, era coisa de no minicamp ter gente falando que o Hawkins ia vir muito bem a ponto de disputar a vaga de left tackle titular com o Villanueva. E começou o training camp, o Hawkins já não ia bem, e no jogo o Hawkins deu muito trabalho pro Dobbs e pro Houston. Não tinha tempo. Tem hora que o Hawkins ficava basicamente parado na linha de scrimmage
e viu o defensor do Giants passar pelo lado dele. Então, o Munchak vai ter trabalho com ele. Obviamente, o Hawkins é um left tackle de natureza, onde ele jogou parte da partida, onde ele foi terrivelmente mal como right tackle na sexta-feira, mas diante da expectativa de ver a estreia dele com a camisa do Steelers, decepcionante. Foi triste. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Depois dessa partida e de mais esse tempo de treino, quem é que a gente pode colocar como em alta e em baixa no Steelers nesse momento? Vou procurar não ser muito repetitivo, porque eu acredito que já esteja muito claro que o Watt, o Moats e o Hilton estão em alta nesse momento com a comissão técnica com os Steelers. Nomes que estão em alta, que eu acredito que o Mike Tomlin esteja bem de olho, bem favorável. O Hamilton apareceu. Essa disputa de wide receivers insana que tem o Steelers hoje. O Hamilton era basicamente a última opção. Eu não boto Severin e Tucker nesse meio, que são wide receivers facilmente dispensados. Mas que estavam na disputa, o Hamilton era o último nome e mostrou um grande "eu tô aqui" pro Tony na sexta-feira, com 2 baitas recepções, quando ninguém nem lembrava dele direito. Então, Hamilton muito bem. O tight end Jake McGee, pouca gente acho que percebeu a partida dele na sexta-feira, mas o McGee fez um bloqueio sensacional no último touchdown corrido dos Steelers, o Terrell Watson. Saiu no pool muito bem, coisa de tight end experiente. Ganhou um elogio individual do Mike Tomlin na entrevista pós-jogo. Então, é para ficar atento. O depth de tight end, de certo, para mim, só o Jesse James hoje. Tem o David Johnson, tem o Greenbow e tem o McGee. O McGee tem total condição de disputar essa vaga. O Terrell Watson foi o último running back a entrar na partida. Entrou muito bem também. Fez touchdown no final do jogo. Ele é bastante grande. Algo que Mike Tomlin destacou bastante. Nele já vinha falando bem dele durante o training camp. O Brian Allen deve começar a atrair mais olhos. Fez um bom jogo contra o Giants. Com aquele negócio, comentei até no Twitter. A gente nem lembra do cornerback ter sido citado na partida, porque ele com certeza saiu muito bem. E ninguém nem lembrou do Brian Allen durante o jogo. Eu mesmo não estava lembrado do Brian Allen. E ele fez um bom trabalho na cobertura da equipe. Brian Allen chegou inclusive a anotar um passe desviado na partida. Com o pouco que ele jogou, quer dizer, jogou 54 snaps de defesa, que dá 70% do jogo. Mas um tackle, um passe defendido e aquela velha história. Quando um cornerback não é muito notado, significa também que é uma boa probabilidade que a bola não foi muito na direção dele, né? Então, a gente pode até considerar a partida do Allen como positiva. Sem obviamente entrar em detalhe, porque essa novela, pelo visto, ainda está durando. Depois da entrevista do Mike Tomlin, dizendo que football shape, ritmo de jogo, você não consegue simular sem estar jogando. Le'Veon Bell você colocaria como um jogador em baixa nessa semana? Com toda certeza. O modo como o Bell vem lidando com essa situação, a gente vem falando semana após semana, é extremamente infantil. Eu tenho nada contra Le'Veon Bell não estar no training camp. Eu tenho tudo contra como o Le'Veon Bell está lidando sobre essa situação, como ele está lidando de forma geral. Então, o Steelers já está apelando, a gente vê claramente o Colbert irritado, vem na mídia, detona o Bell. Mike Tomlin começou até paciente, mas hoje já também perdeu um pouco a paciência com ele. Big Ben deu uma declaração semelhante a essa que o Tomlin falou, falando que você não pode simular futebol do jeito que você quer, citando o Bell, obviamente. Então, fico bastante preocupado. O Tony deu uma entrevista até forte essa semana sobre o Bell, falando que
Ele não, basicamente falando, ele não tá pensando no time. As consequências não vão ser só para ele, como também para o time. Que Mike Tomlin, a gente sabe, é um cara bastante de elenco, bastante de time. Tá todo mundo lá, menos o Bell. E ele quer o Bell lá. Ele até disse, eu preciso do Bell para ontem, aqui conosco. E Bell, para isso tudo, dá um famoso caguei e andei. Não fala absolutamente nada. Então o Mike Tomlin disse que vinha conversando com ele constantemente, não tá mais, cada vez diminuindo o ritmo das conversas. A gente já sabe que quando falou com o Big Ben, o Bell não responde as mensagens dele. Então o time pensou que seria só uma fasezinha, tá começando a se estressar mesmo. Tá perdendo a linha com o Bell e vai ser constante agora, todos os dias. Vim Tony, vim Colbert, vim Big Ben. Só dá alguma alfinetada, dá alguma crítica, o que é péssimo para a equipe. É muito ruim, tudo que a gente não queria nesse momento, que o Brian tá voltando, o time tá se ajustando, é chegar Bell e ter esse ataque de puro estrelismo, de sumir do mapa dos Steelers e não dar absolutamente nenhuma satisfação. Bem absurdo, mas enfim, vamos voltar para quem tá realmente treinando e pronto para disputar o jogo. Quem é que você recomenda que os nossos ouvintes fiquem de olho na próxima partida da pré-temporada? O Steelers recebe o Atlanta Falcons no Heinz Field no domingo às 6 da noite, sem transmissão da TV. Então, quem é que é recomendável a gente ficar de olho? Vou recomendar, antes de tudo, que veja nosso glorioso novo long snapper, Colin Robert. A gente brinca a nova era lá em Pittsburgh, mas a gente tem que, de fato, ver a confiança que ele vai estar passando. Foi tranquilo no jogo contra o Giants e espero que continue despercebido. Mas vamos ver o glorioso Colin Robert, nosso seguidor no Twitter, inclusive. Muito obrigado, Colin Robert, se você estiver nos ouvindo. Um grande abraço. Mas sim, eu quero ficar de olho nele. Vale a pena ficar de olho novamente no Terrell Watson. Ele entrou muito bem na partida, eu acho, contra o Giants no final do jogo. Ele é muito, muito grande, é um tratorzinho. Então, para a Red Zone é quem eu quero ficar de olho. Pelo lado do ataque, eu acredito que o Justin Hunter vai ter condição de jogo, vai voltar. Então, Justin Hunter dentro de campo merece toda a atenção do mundo. É um alvo grande para o Dobbs. Já foi dito hoje, inclusive, que Big Ben não vai jogar contra o Falcons, não vai nem pisar no campo. Então, caso o Landry Jones não tenha condição, Josh Dobbs será titular novamente. O Burns vai voltar, então Burns vem dando ótimos espetáculos contra o Brown Training Camp. Sean Davis também é bom ver de volta. Um nome que passou até despercebido, mas que vale a pena, é divertido ver em campo, é o LG Forte, o linebacker. Camisa 54, repare um pouco nele que ele se veste igualzinho ao Chazier. É idêntico ao Chazier dentro de campo com as mangas. Obviamente fora, a gente já sabe a semelhança que o Chazier tem com o Dobbs. O Brian Allen, novamente, vale o total destaque na partida. O BJ Finney é outro nome que vale a pena continuar de olho, porque o time está apostando muito pro Finney para ser o reserva de confiança do Pouncey. Então está fazendo essa transição mais para center. Foi center na partida contra o Giants, o center titular, inclusive. E ficar de olho nesse homem que está voando muito. Não é o TJ Watt, que falar sobre o TJ Watt, jogador da primeira rodada que a gente já viu, não teria graça. Mas o Mike Hilton tá destruindo dentro de campo. No Special Team também. Quero muito vê-lo logo em campo novamente. E talvez o principal, um jogador que talvez o pessoal esteja mais ansioso para ver por toda a história, é o James Conner. E o James Conner tem tudo para jogar no domingo. Tomara que ele jogue também. Eu tô muito ansioso para ver James Conner em campo. Eu adiciono nessa tua lista Juju Smith-Schuster, né? Ele fez o quê? Uma jogada de corrida, um end around, que tomou uma pancada, entrou no protocolo de concussão.
e acabou tirado do jogo depois de uma corrida. Ele já declarou no Twitter que não vai mais fazer isso, nem pensar, já aprendeu a lição. Mas só o lance do Juju foi na interceptação do Dobbs. Que ele foi dar um tackle e ele acabou indo com a cabeça de vez e teve a concussão. Mas eu acho que o Dobbs, o Juju de fato nem entrou no protocolo de concussão, mas é algo que precisa dar uma olhada se vai ter condição de jogar no domingo. Eu realmente não sei se vão arriscar, por ser uma concussão, já botar ele em campo. Com o exemplo negativo recente que a gente teve, então, que a turma não vai arriscar mesmo. Mas eu tô nesses caras aí, esses mesmos que você citou, principalmente o Mike Hilton, o TJ Watt é chovendo molhado, e um dos destaques da última partida, mas que a gente sabe que ele precisa lutar nessa off-season, é o Arthur Moats. Primeiro que é divertido ver o cara em campo, o cara é tão legal que você fica torcendo por ele. E ele precisa continuar mostrando desempenho para garantir com tranquilidade uma vaga nos 55 finais. Bom, o nosso report dessa semana é basicamente isso. Então, Ricardo, as tuas considerações finais para a gente ir fechando o programa de hoje. Eu acabei dando um spoiler das minhas considerações finais, mas é muito mais em ritmo de brincadeira, porque é incrível a semelhança do Dobbs e do Chazier. A pré-transmissão da NBC de Nova York, jogo Steelers e Giants, tinha um cara tentando lançar a bola, brincando lançar a bola, era o Chazier e a televisão estava afirmando que era o Dobbs. O piloto estava falando o Dobbs lançando a bola, mas não era o Dobbs, era o Chazier. E até eu estava vendo na hora, eu não me liguei 100% que era o Chazier, que era de fato o Chazier. Eu não me liguei, mas depois no Twitter foi que eu vi o pessoal comentando. O pessoal do Nova York confundiu o Chazier com o Dobbs. E foi que eu vi, porra, de fato não era o Dobbs, era o Chazier com a bola na mão, lançando e pegando a bola de volta, somente isso. Então, é muito engraçada a semelhança dos dois. Parecem irmãos mesmo, de verdade, é extremamente engraçado e cada vez mais os companheiros de equipe brincam com isso. Falando em brincadeira, outro que eu lembrei agora, tem uma thread muito boa no Twitter, que é o Hayward ordenando os Steelers a fazer uma competição de perguntas e respostas sobre Game of Thrones, que o senhor Hayward, o senhor Tweet, o senhor Hargrave e o senhor Villanueva são os maiores fãs da série que tem na equipe, inclusive reclamando que o jogo domingo à noite pode fazer com que eles percam o episódio. Que absurdo, cara. Mas também, bicho, a NFL não podia prever que uma vez na vida a HBO fosse colocar coincidindo, né? Final da temporada com a temporada do outro. Exatamente. Então vai ter gente saindo no meio do jogo, no domingo, pra correr pra casa pra assistir Game of Thrones ao vivo. Ou haja isolamento pro cara conseguir assistir o jogo até o final, chegar em casa e pegar só a reprise sem ver absolutamente nada, saber de nada que aconteceu, bicho. Exatamente. Os caras vão sair igual... Tem um episódio do How I Met Your Mother que eles todos combinam de não ver o Super Bowl porque tem sei lá, uns 3 eventos em dias seguidos e eles não vão conseguir assistir o Super Bowl no dia. Só que eles não querem saber o resultado, eles querem assistir o jogo intacto. Então, bicho, é cada manobra que essa turma faz pra não saber o resultado que é impressionante, cara. É impressionante. Eu vou ver se eu encontro o vídeo e boto no post pros ouvintes conferirem. É uma ótima analogia. Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui por essa semana. Os avisos de sempre, entra lá fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para conferir as atualizações do Steelers. Segue @BlackYellowBR no Twitter. Assina o feed do podcast, tem link no post. Então você vai, toda vez que sair um episódio novo, o seu celular baixa sozinho com o aplicativo. Se você está ouvindo no iTunes, deixa a tua avaliação, mete as 5 estrelinhas lá pra gente, porque ajuda a chegar para mais torcedores dos Steelers quando eles fizerem a busca. Então, um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know
black and yellow. Yeah, you know what it is. Fall into big savings, all in the Kroger app. Get delicious Kroger pasta sauce or pasta for 99 cents each. Then get packs of tender pork back ribs for $1.99 a pound, limit 2, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.